Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova multimídia que está vindo na linha Corolla Sedan e também Corolla Cross. É uma nova multimídia com sistema Harman Kardon e, segundo a Toyota do Brasil, ela tem 3 anos de garantia e um detalhe, ela é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, e ela consegue fazer essa conectividade sem fio via Bluetooth ou via USB. Mas lógico, o seu smartphone tem que ter essa tecnologia disponível, senão você não consegue fazer, no caso, o pareamento do seu celular para fazer a utilização do Android Auto e Apple CarPlay. Então é um multimídia flutuante de 9 polegadas aqui, nós não temos aquela TV de tubo aqui atrás no Corolla Sedan, que era alvo de muitas críticas quando foi lançado a 12ª geração no finalzinho de 2019, mas essa multimídia, ao meu ver, parece bem responsiva. Nós temos essas 4 teclas aqui físicas, então você aperta aqui para a função Home, que é essa página que está aparecendo na abertura da multimídia, os botões de volume para aumentar e diminuir, e aqui essa tecla aqui embaixo é para alterar entre a tela da multimídia e a tela que você está utilizando do Android Auto e Apple CarPlay. Você aperta, ela consegue estar fazendo a alteração. Ao meu ver, esse processador aqui, para mim, parece ser melhor, parece ser mais responsivo, ele responde de uma maneira mais imediata. Então nós temos aqui a parte de AM, FM e aqui a parte das estações que ela já tem aqui pré-selecionadas, então basta você escolher e colocar aqui o coraçãozinho que ela já vai vir aqui para os favoritos para você fazer, no caso, a escolha das rádios que você tem preferência. A parte aqui com USB que você consegue estar fazendo a conectividade e também via Bluetooth. Basta apertar aqui conectar, que ela já vai conectar com o aparelho que ela encontrou aqui via Bluetooth. Basta você vir aqui no aparelho, abrir essa parte aqui da tela e clicar aqui em Bluetooth para que você possa estar fazendo o pareamento através do seu smartphone. Então realmente ficou bem fácil. Mais fácil ainda foi aqui na parte de projeção, que eu coloco aqui em projeção e coloco conectar para ele fazer a conectividade via sem fio ou USB. Eu que vou escolher. Se o meu dispositivo tiver ok para fazer, no caso, o pareamento com o Android Auto ou Apple CarPlay, eu vou dar ok aqui, ela vai fazer o pareamento aqui do aparelho. Então ficou bem fácil para você fazer a conectividade. Basta vir aqui em projeção e apertar ali para que você possa estar fazendo a conexão. Aqui na parte de telefone, se eu clicar aqui, então você consegue ter, no caso aqui, os favoritos, que você consegue adicionar, os recentes que você ligou na lista, os contatos, a parte com teclado para você ligar e esse menos usado, e com certeza é a parte de mensagens, que esse você vai usar muito pouco. A parte de projeção também, como eu mostrei para vocês aqui na parte de tela, ela aparece aqui também de uma maneira mais simples, sem ser na mídia, então você consegue estar conectando o aparelho aqui, tanto Android Auto ou Apple CarPlay. Os detalhes do veículo aqui, o pessoal estava com muita dúvida se ela aparecia no carro híbrido, o fluxo de energia. Então nós temos aqui a opção do motor a combustão e aqui a parte da regeneração com sistema de baterias. É porque o carro agora ele está com a bateria carregada, senão ele estaria aparecendo as flechinhas aqui fazendo a parte do fluxo de energia, mostrando que está fazendo o recarregamento do veículo no caso. Aqui nós temos as informações de rota, que ele mostra que a autonomia com 124 km que eu consigo rodar com o combustível que eu estou aqui no veículo, a média de velocidade, o tempo decorrido referente a isso que eu estou fazendo o trajeto e o modo de direção, que nós temos aqui um modo de normal ou modo eco. E aqui a parte com as informações de consumo. Ó, o carro ligou agora, vou mostrar para vocês. Agora que ele ligou a parte de regeneração com o motor a combustão, viu como ele aparece a seta ali, aparecendo a informação que está fazendo o recarregamento. Então vou voltar aqui para a parte de consumo. Nós temos aqui o consumo atual e o histórico geral. Se eu quiser limpar o histórico geral, eu também consigo. Então, para mim, ao meu ver, parece que ficou uma multimídia melhor do que as anteriores. A parte de configurações do veículo aqui, que eu tenho os dispositivos que eu posso fazer essas configurações. As configurações de som, eu consigo vir aqui em equalização, colocar os médios, os graves, os agudos, eu consigo ter até aqui a personalização, ou vou mudando aqui, ele já vai mudando para o pop, rock, voz, clássico, e você consegue escolher uma melhor equalização para você estar utilizando. Tem essa parte aqui que você consegue colocar o posicionamento do som. Você está viajando à noite, tem alguém lá atrás, você não quer incomodar, coloca o som todo para frente, ou coloca o som todo para trás. Você pode vir na bolinha aqui também e selecionar onde você quer essa parte do som. Então realmente ficou bem intuitivo, bem fácil para fazer
a utilização. E nós já temos aqui a parte com os sistemas do veículo, os idiomas, a parte com as informações do software, a parte com o visor aqui, que você consegue regular o brilho diurno e noturno, os temas, a parte do visor que você consegue estar apagando e desligando, e aqui a parte com as alterações da multimídia, que está Toyota Smart Connect. Essa parte de Wi-Fi aqui é para fazer o espelhamento com o seu aparelho, então não é no caso o Wi-Fi propriamente dito não, é justamente para fazer o espelhamento do seu smartphone sem fio, para que você possa assistir um vídeo ou algo do tipo aqui nessa multimídia. Então, ao meu ver, ficou bem intuitiva. Ah, Anderson, poxa, eu não consigo fazer espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Basta você pegar aqui o telefone USB, colocar aqui, fazer a conexão. Quando eu faço a conexão ali via USB, automaticamente ele já vai aparecer a projeção Android Auto aqui. Então eu consigo clicar aqui no Android Auto e automaticamente ele já vai abrir aqui a opção tanto do Android Auto quanto o Apple CarPlay. Como esse aparelho smartphone que eu estou utilizando é um Android, vai abrir com a multimídia Android. Então ele vai abrir ou no Google Maps ou a opção do Waze ou o aplicativo que você está utilizando, que ele vai fazer a abertura. Se você tivesse o aplicativo na parte de músicas referente a Deezer, Spotify, ele já ia aparecer um ícone aqui ao lado para você clicar para estar indo para esse aparelho. Como não tenho ali baixado, ele não aparece. Então nós temos a parte de pesquisa aqui, os endereços recentes, as categorias, os endereços que estão salvos. Então você consegue ter essa opção. Você pode estar voltando aqui, fazer as configurações referente aqui a esse GPS que é referente ao Google, que é utilizado aqui no Android Auto. E se você apertar esse botãozinho aqui branco, aí você consegue, no caso, fazer as utilizações aqui do sistema Android Auto, do telefone, das configurações gerais, WhatsApp Business, aqui todos os aplicativos que você tem baixados no seu aparelho que você pode estar utilizando. E se você clicar aqui Toyota, ele vai voltar aqui para a parte da multimídia do veículo. Então são esses detalhes que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Deixa a sua curtida, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo.